A mulher percebeu que no título da redação do filho estava escrito duas mães, e o conteúdo deixou o coração dela apertado. Na redação dizia que a mãe falsa era responsável por cuidar dela e do pai, como se fosse a babá da casa sem receber nada. Já a mãe de verdade, que trabalhava longe, era quem realmente amava ela e o pai. Se a mãe falsa era ela, que vivia com a criança todos os dias, então quem era essa mãe verdadeira que estava tão longe? Naquela noite, quando o marido voltou para casa, ela tentou sondar e perguntou se ele sabia que dia era. O homem travou por um instante. Claramente, ele tinha esquecido. Só quando a mulher tirou o presente que tinha preparado é que ele se deu conta. E naquele instante, as palavras da redação do filho voltaram à cabeça dela. Em qualquer data especial, o papai sempre prepara presentes e surpresas com todo carinho para mamãe Chen. Em 10 anos de casamento, o marido nunca tinha preparado nenhum presente de data especial para ela. Antes, ela achava que era só porque ele era desligado. Mas agora, talvez a verdade não fosse essa. Você tá com outra mulher lá fora? A reação do homem foi extremamente agressiva. Ele acusou a mulher de ser infantil e ainda perguntou que prova concreta ela tinha. Vendo o marido furioso daquele jeito, a mulher só pôde ceder por enquanto e disse que estava brincando. Mas o homem soltou, gelado. Essa brincadeira não tem graça. Depois disso, arrumou a desculpa de que estava cansado do trabalho e foi descansar no quarto. A mulher ficou olhando as costas dele e se lembrou de que, desde que o filho nasceu, o marido passou a dormir separado, dizendo que era para facilitar para ela levantar à noite e amamentar. E o escritório da casa era ainda mais proibido. Era território do marido, e ele nunca permitia que ela entrasse ali nem por um segundo. Na cabeça dela, aquele lugar com certeza escondia algum segredo, mas ela vasculhou cada canto e não encontrou nada. Será que estava pensando demais? Justo quando estava prestes a desistir, uma foto caiu de dentro do retrato da família. Como ela suspeitava, o coração do marido guardava outra mulher. E nessa hora, as palavras do filho deram mais uma pista para ela. O papai compra uma parede inteira de bolsas de marca para mamãe falsa, porque ele disse que as verdadeiras já entregou todas para mamãe de verdade. A mulher chamou imediatamente um avaliador. O resultado confirmou. Todas as bolsas de marca espalhadas pela casa eram falsificações de alta qualidade. Já as originais, rastreadas pelo chip, tinham aparecido antes numa loja de luxo de segunda mão. A vendedora se chamava Lin An Rao. À noite, o homem voltou tarde de novo. A mulher foi perguntando pelas beiradas se a empresa estava muito ocupada, e ele entrou no personagem na hora, dizendo que fim de ano era, claro, uma correria. Ele ainda comentou que o sogro pretendia anunciar, no aniversário do filho na semana seguinte, que passaria o direito de herança da empresa para o menino, posando como um ótimo marido e pai que se sacrifica pela família. Também disse que queria deixar todo o caminho preparado para o filho antes de ele virar adulto. A mulher ouviu toda aquela fala falsa e só riu por dentro, mas por fora continuou concordando com ele. Assim que o homem virou as costas e saiu, ela pegou escondido o celular do marido. Ela tentou várias senhas, mas nenhuma dava certo. No fim, digitou a data de aniversário da amante e o celular desbloqueou. Aquela data que ele sempre dizia que não conseguia lembrar. No fim, não era esquecimento. Era memória guardada para outra pessoa. Logo depois, ela encontrou um número na lista de bloqueados. Então era isso. Toda vez que o homem terminava uma ligação, ele bloqueava um número. Meu marido me ligando uma hora dessas? Como assim? Através desse número, a mulher encontrou a conta da amante nas redes sociais, e o que tinha ali fez o corpo dela gelar. Nas fotos postadas pela amante, as roupas, o relógio e as bolsas que ela usava eram todos da mulher. Ela ainda comemorava com o homem o suposto aniversário de 15 anos deles. Só que a mulher conhecia aquele homem havia apenas 10 anos. E nas fotos, eles apareciam com uma criança, parecendo a verdadeira família feliz. Um pensamento terrível subiu à cabeça dela. Ela olhou com atenção para o rosto do filho e percebeu que não havia nenhum traço que lembrasse ela. Será que o filho que ela criou por 6 anos nem era biológico? Sem perder tempo, ela pegou fios de cabelo da criança e foi fazer um teste de DNA. Do outro lado, o homem já estava planejando levar o filho para uma viagem de trabalho à cidade litorânea. Ele disse à mulher que o menino queria ver o mar. Ela sugeriu que fossem os 3 juntos, mas ele recusou, usando a desculpa de que o trabalho não permitiria. Segurando a dor no peito, a mulher viu o marido e o filho irem embora. Depois entrou no carro e foi seguindo os dois. Na praia, ela viu com os próprios olhos a cena do homem, da amante e do filho, como uma família de 3 vivendo em perfeita harmonia. Foi então que a ligação do laboratório chegou. A senhora não é a mãe de Shen Yanyan. Não existe vínculo biológico entre vocês. Esse resultado caiu como um raio e destruiu completamente a mulher. Então era verdade. O filho que ela tratava como um tesouro realmente não era seu filho biológico. Bem nessa hora, um menino mal vestido se aproximou e perguntou: "Tia, você tá bem?" Só então a mulher percebeu que o rosto e o corpo do garoto estavam cheios de machucados. Mesmo assim, foi ele quem a consolou e ainda entregou a ela um doce que tinha ganhado por ter ficado em primeiro lugar. Ele queria que ela ficasse mais feliz. Ao olhar para aquela criança desconhecida, o coração da mulher se aqueceu. O filho que ela criou por 6 anos nunca tinha dito sequer uma palavra tão carinhosa para ela. "Qual é o seu nome?" O menino respondeu que se chamava Song Goa e que já estava escurecendo, então ele precisava voltar para o orfanato. A palavra orfanato fez o coração da mulher disparar. "Se Yanyan não é meu filho, então será que meu filho biológico também foi mandado para um orfanato?" Ela despertou na hora. Agora não era momento para desabar. Ela precisava encontrar o próprio filho imediatamente. Então ela usou seus meios para monitorar as ligações do marido.
A amante estava preocupada que a mulher descobrisse a existência de Gua, mas o homem disse que já tinha organizado tudo. Eles tinham arranjado um casal estrangeiro para adotar Gua. O filho desse casal tinha doença no coração, e o coração de Gua era compatível com ele. Eles queriam trocar a vida do próprio filho biológico por riqueza e status. Na mesma hora, a mulher usou seus contatos e encontrou a enfermeira que fez o parto dela 6 anos antes. Diante do confronto da mulher, a enfermeira ainda tentou se justificar. Mas, quando a mulher ameaçou o futuro do filho dela, a defesa psicológica da enfermeira desabou por completo. Chorando, ela admitiu que, na época, precisava de dinheiro porque o filho estava gravemente doente, e por isso aceitou o dinheiro da amante e trocou os 2 bebês. A mulher ficou tomada pela fúria e perguntou como outra mãe podia ser tão cruel. Pressionada sem saída, a enfermeira finalmente revelou onde a criança estava. "Onde você escondeu meu filho?" "No orfanato Honghua, financiado pelo seu pai." A enfermeira ainda mostrou fotos da criança que tinha tirado escondida ao longo dos anos por culpa. E o menino das fotos era justamente Song Gua, o garoto que antes tinha dado doce pra ela. O coração da mulher se partiu. O próprio filho estava sofrendo bem debaixo do nariz dela, e ela não fazia a menor ideia. Ela entrou no carro e correu direto pro orfanato Honghua, sem saber que naquele momento, o menino já estava sendo levado por um casal. Quando a mulher chegou ao orfanato, percebeu com choque que o homem tinha escondido a criança justamente no orfanato ligado à empresa da própria família dela. Na mesma hora, mandou a assistente investigar o histórico do diretor. Depois, perguntou ao diretor sobre uma criança chamada Song Gua. O homem desviou o olhar e mentiu, dizendo que as crianças tinham saído para fazer exames, tentando ganhar tempo. "Eles já estão no avião. Mesmo que você vá atrás, não vai dar tempo." A mulher fingiu acreditar, disse que ia sair para fazer uma ligação, e em seguida, arrancou a verdade das outras crianças. As crianças contaram que Gua já tinha sido levado pelos novos pais e que eles queriam o coração dele para salvar outra pessoa. Nesse momento, a assistente também terminou a investigação e descobriu que o diretor era primo da amante. Aí ficou claro, eles estavam todos juntos nisso. A mulher invadiu direto a sala do diretor. "Onde está Song Gua?" "Ele tá no hospital fazendo exames." Sob a ameaça da mulher, o diretor finalmente contou a verdade. Gua estava sendo levado pro aeroporto naquele exato momento. Em meia hora, ele seria mandado para fora do país. Ao ouvir isso, a mulher mandou a secretária segurar o diretor e saiu correndo do orfanato, sem pensar em mais nada. "Payon Money."